Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Pessoal, meio-dia 14, vamos estar fazendo uma análise hoje da Petrobras. E vamos determinar as condições técnicas dela, assim como as probabilidades de direção e força da Petrobras. Bom, esse é o gráfico mensal, tá? No gráfico mensal a gente vai olhar essa média móvel, somente essa média móvel vermelha, que é a média móvel exponencial 21. Quando se encontra acima, a tendência de alta, abaixo a tendência de baixa. Veja que a Petrobras já vinha fazendo uma tendência de baixa, porém com muito pouca força. A força da tendência era muito pouca. Olha só o que a gente tem aqui em 2008. A crise de 2008, o fundo da crise de 2008 já foi ultrapassado. Certo? Isso é para vocês verem a gravidade que demonstra a Petrobras. Então já houve uma tentativa de romper esse fundo. Houve um rompimento, porém um rompimento que indica uma psicologia de respeito a este suporte, mas agora já rompeu por completo este fundo da crise de 2008 na Petrobras. Então, eu acredito que a Petrobras ela pode desenvolver uma tendência de baixa significativa e as ações dela podem desabar com muita probabilidade, graças a esse evento de rompimento desse suporte aqui. E, bom, a empresa está cheia de problemas, o país também está cheio de problemas. Isso vem influenciando nos investidores. Eu li, tem várias fontes que indicam que antes era 40% dos investidores que investiam na bolsa em geral. Hoje são 14% só, então diminuiu bastante. Graças ao governo atual, que os investidores internacionais não estão gostando. Estou dizendo a realidade. Não estou dizendo que o partido X ou que a política de tal governo é boa ou ruim. Cada um tem uma opinião que está assistindo o vídeo. E o meu objetivo aqui é falar o que os investidores internacionais têm em mente em relação ao país. Então a Petrobras no gráfico mensal já está indicado um grande padrão de que indica uma força de início de tendência de baixa. E atualmente no gráfico diário a Petrobras já vinha fazendo topos e fundos descendentes. Já tinha falado em outro vídeo anterior sobre esse teste do fundo da Petrobras que continuaria. Houve a continuação e fez novamente um novo pivô de baixa. De fato, atualmente a gente tem um gap aqui e temos um padrão de candlestick de indefinição, que é um gap de exaustão. O gap de exaustão ele acontece exatamente no final de uma tendência de baixa ou de alta. No caso, nós temos uma tendência de baixa, porque se encontra abaixo da price trend line. Então acontece um gap de exaustão, que não significa que a tendência vai reverter, mas significa que o mercado vai respirar em relação aos movimentos descendentes da tendência de baixo.
Ou seja, vai haver um movimento ascendente que não é uma tendência de alta e depois vai voltar a testar os fundos. Então esse é o comportamento provável que o mercado tende a apresentar. Então eu posso comprar a Petrobras aqui? Não. Você tem que esperar um outro padrão que indica a reversão ou início de uma tendência de alta para você iniciar uma operação de compra. Então a Petrobras se encontra descendente ainda, tá? E outra característica que indica que vai acontecer uma pequena correção aqui é que está acontecendo uma divergência no nosso indicador Profit Line, que é a linha amarela ali embaixo, em conjunto com a wall line inferior, que é essa linha branca aqui. Então, nessa linha branca, o mercado tende a fazer uma correção forte, em conjunto com divergências, que existem vários conjuntos de divergências entre preço e a Profit Line no curso. Eu ensino tudo isso. Quando acontece divergência, tende também a fazer essa correção forte. Então vamos ver se acontece uma correção forte a ponto de reverter a tendência e iniciar novamente uma tendência de alta, porque a probabilidade ainda é de fazer uma correção e vir testar o fundo de novo, porque o mercado se encontra forte nesse sentido na Petrobras. Pessoal, agora sobre a sabedoria do nosso vídeo, eu vou estar compartilhando com você a questão dos custos, que envolve impostos, taxa de corretagem, emolumentos. Estes custos são importantes a gente considerar. E o que mais acontece são gerenciamentos de riscos que são feitos de uma maneira tão absurda e ensinada por escolas grandes, que não considera os custos envolvendo as operações. E de fato, a gente tem que considerar o seguinte: se um manejo de risco é feito só considerando o gráfico, por exemplo, eu tenho uma certa entrada operacional aqui. Então, o manejo de risco basicamente de muitas escolas eu tenho um certo manejo de risco num certo ponto no gráfico. Vou ter uma entrada operacional e uma saída operacional. E o alvo é em certo lugar. Então o que eles fazem basicamente é considerar se tem um risco ganho 3:1. Então esse tamanho aqui de risco cabe 3 vezes dentro desse lugar. Então estamos com risco ganho de 3:1. Correto? Não. Não está correto. Por quê? Você tem corretagem para pagar, você tem taxas e emolumentos para pagar. Quanto maior for o seu capital, maior a taxa de emolumento. Então, erroneamente e ilusoriamente, o que muitos investidores, traders fazem? Eu vou alavancar, porque se eu alavanco 3 vezes e ganho aqui 25%, eu vou ganhar 75%. Eu vou ganhar 75% se eu alavanco 3x. Acontece que quando você alavanca 3x, as taxas e emolumentos são variáveis de acordo com o volume. Então vai ficar muito mais caro, certo? Então esses custos de corretagem, de taxas e emolumentos, não vai dar 3:1 aqui não, vai dar menos. E também um grande erro das pessoas é considerar o manejo de risco com base nesse tipo de filosofia só usando o gráfico. E de fato você não sabe o percentual real que você está aplicando sobre o capital em jogo. Então tem que calcular os custos, porque como eu falei, vai fazer uma diferença aqui, dependendo do volume, dependendo do capital que você se dispõe a se arriscar. Então os custos são importantes. E quanto menos custos, maior os lucros. Então a gente tem que considerar o seguinte sobre os custos. Você pode cortar os custos por meio dos impostos. Temos as operações de day trade e temos as operações de swing trade. Swing trade você paga 15% de imposto na bolsa, por exemplo. Então é melhor fazer swing trade do que day trade.
a lucratividade tanto do swing trade como do day trade são parecidas, mas o swing trade ganha mais porque você paga 15%. Para mim, fazer day trade no mini índice é melhor porque eu me encontro fora do país, eu vou ter que deixar uma margem na corretora muito maior, ou melhor, eu vou ter que assumir posição no mini índice e ficar com a posição ali. E é perigoso, você tá fora do país e a questão de telefone, de comunicação, se falha, tem mais chance de falhar fora do país do que dentro do país. Se tem uma emergência, é um pouco complicado. Então no day trade eu entro e saio da operação no mesmo dia. Então o mini índice para mim, operar no day trade é melhor, porque eu me encontro fora do país e segundo minha concepção, eu coloco lá uma pequena margem e me arrisco e entro e saio no mesmo dia e não vou dormir com o derivativo, que é fundamental. Você tem menos risco não dormindo com o derivativo. Ao mesmo tempo, para você que mora no Brasil, eu acho que fazer swing trade é muito mais vantagem do que fazer day trade, ok? Então, o que a gente tem que considerar para cortar os custos é imposto. Então, já tem um caminho que você pode seguir. Outro ponto é a corretagem. Trabalhar com corretagem variável. É um absurdo você trabalhar com corretagem variável se você só vai precisar executar uma ordem para entrar numa operação que tem em um ativo derivativo que tem liquidez, onde em uma ordem você consegue entrar pelo preço que você deseja. Então, você precisa usar a corretagem fixa nesse caso, porque é muito mais vantagem. Bom, a gente tem várias corretoras, não vou citar nomes, certo? Nem vou recomendar e nem vou desqualificar. Até mesmo porque eu posso ter problemas com isso. Só que eu decidi pagar barato em certas corretoras que oferecem corretagem por R$5, R$3. E eu me dei mal porque o sistema não funcionava, o sistema falhava, você ligava para eles, ninguém atendia, enfim. Você não tinha o suporte necessário, fora que o sistema falhava. Falhava a programação das ordens stops. Então era terrível operar com esse tipo de corretora. Então barato pode sair caro. Então você tem que escolher uma corretora barata, assim, a corretagem. Só que tem que ser uma corretora que atenda às suas necessidades. E são raras. A maioria das corretoras são uma porcaria, infelizmente. No Brasil, não sei se está mudando isso, mas pelo menos há uns 3 anos atrás, a maioria era tudo um lixo, tudo falhava. Só tinha uma ou duas corretoras que prestavam e daí eu entrei nessas e fiquei nessas. Okay? Quem quiser saber uma corretora boa, me manda um e-mail que eu envio e falo para vocês. E o principal, quando você for iniciar as operações, não fazer com base só no gráfico. Tem que fazer o cálculo dos custos, todos os custos, taxas e emolumentos. Então, o meu curso ele engloba uma metodologia que tem tecnologias que fazem esses cálculos para vocês, que não é somente planilhas, porque planilhas demoram muito também para você preencher. Tem o software Speed Risk Manager que em 1 segundo calcula a quantidade exata que você tem que entrar em uma operação para um risco determinado que você deseja. Em 1 segundo esse software calcula e indica a quantidade que você deseja entrar, que você precisa entrar para estar dentro de um risco, considerando todos os cálculos, todos os custos, todas as taxas e emolumentos. Aqui no site você entra em Speed Risk Manager, na página principal, traderprofissional.com.br, entra aqui em Speed Risk Manager, e aqui tem todas as informações desse software, tem até uma operação de exemplo com o software aqui, então realmente vocês vão ver como está sofisticado o nosso gerenciamento de risco. Esse software é grátis para quem compra o curso Trader Profissional Avançado. De fato, você não precisa comprar o meu curso. O que você precisa é saber desenvolver uma técnica de manejo de risco, de cálculo de risco,
que vai calcular os custos também, que você já sabe que é importante. Bom, pessoal, fico por aqui então. Até mais. Compartilhe o vídeo se você gostou e dê um joinha no vídeo também, caso você também tenha gostado. Até mais.